Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um NGF Entrevista. Eu sou o Lucas Sampaio, estou aqui com... Rodrigo Ferreira. E hoje nós vamos bater um papo com esse rapaz aqui que é produtor, roteirista de cinema e quadrinhos e já tem aí 2 projetos de sucesso no Catarse e está agora com o terceiro, Felipe Canho. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, gente? Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso ter você aqui com a gente. Então, vamos começar aí com essa batinada de perguntas. Você teve já 2 projetos bem sucedidos no Catarse. O primeiro é de um filme, né, Bala Sem Nome, e o segundo é de um quadrinhos, Lost Kid buscando Samarkand. E você fez essa guinada do cinema pro quadrinho. Então, primeira pergunta que eu tenho aqui: qual que é a sua formação, Felipe, para você fazer essa... Obviamente que o gosto, a gente adora também cinema, quadrinhos, tudo isso junto, né? Mas fiquei curioso, a sua formação acadêmica... A minha formação é inteira de cinema. Eu me formei em cinema na FAAP, aqui em São Paulo, e aí depois eu fui fazer um mestrado também em cinema lá nos Estados Unidos. Passei 5 anos lá fora, em Los Angeles, tirando meu mestrado em cinema e trabalhando com cinema. Então, assim, eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse investir tanto em quadrinho, ou que eu fosse ter uma carreira de quadrinho além da carreira de cinema. Foi uma coisa que acabou acontecendo meio que sem querer, vai. Foi uma coisa que me achou. Então, Felipe, a gente viu que você trabalhou tanto com uma arte como com a outra, né? Tanto quadrinho como cinema. E qual seria as principais diferenças que você sentiu assim, na criação de um quadrinho e na criação de um filme? Na verdade, o cinema, em termos de fazer cinema, é muito mais complicado, é bem diferente, né? Apesar de que, como é que eu explico? Escrever o roteiro em si, para mim, acaba sendo muito parecido. Minha formação de cinema me ajudou muito a fazer o pulo para quadrinho de forma assim, tipo, bem tranquila. Por quê? Porque o roteiro de cinema, você escreve o roteiro e aí a próxima etapa dele, quando você for começar a rodar o filme, é você pegar esse roteiro e quebrar em planos, em quadros, né? Você vai fazer o storyboard, você vai quebrar ele, você vai decupar esse roteiro. E no quadrinho é a mesma coisa, eu tinha um roteiro, ele estava lá prontinho e tal, e eu passei pelo mesmo processo, só que ao invés de fazer o storyboard, eu fiz direto o quadrinho, que foi o produto final, né? Sim. Enquanto que no cinema, você decupar o roteiro, você tá ainda no começo do começo do começo. Eu sei porque eu tô passando, né? Eu terminei de rodar o Bala Sem Nome em novembro de 2012 e tô aqui ainda na luta para terminar o filme. Assim, no momento, o filme está em pós-produção. Tá em pós-produção, exatamente. A gente estamos no final da pós-produção. A sua meta para o Bala Sem Nome era filmar ele em 10 dias. Você conseguiu esse prazo? Ultrapassou? Deu tudo certo? Então, na verdade, quando a gente lançou o projeto no Catarse, a gente ficou 2 meses com ele, se não me engano. A gente tinha realmente essa pretensão de rodar o longa todo em 10 dias. A gente ainda não tinha feito ainda uma pré-produção ainda para saber se era possível rodar o filme em 10 dias. A gente era só um desafio que a gente tinha se proposto a fazer. A gente acabou passando, mas não foi muito. A gente rodou o filme em 14 diárias. E, se eu não me engano, foram 15 dias. A gente teve um dia de folga entre os 14. Então, foi assim, a gente passou um pouquinho da proposta, né, que a gente tinha colocado no Catarse, mas, ao mesmo tempo, tipo, foi uma coisa impressionante, né? Tipo, rodar um longa inteiro em 14 dias não foi fácil. Não, é bem rápido mesmo. E Felipe, você comenta, eu cheguei a ler algumas entrevistas suas a respeito da produção do Bala Sem Nome, que você comenta que os quadrinhos, né, porque você sempre foi fã de quadrinhos, que os quadrinhos influenciaram bastante na escolha de alguns enquadramentos do filme.
e você se inspirou em alguns enquadramentos de histórias em quadrinhos famosas para determinadas cenas do filme, até falas mesmo, assim, alguma homenagem que você fez dentro do filme para esses quadrinhos? Não necessariamente, eu não peguei um quadrinho, abri ele e falei, nossa, vou fazer esse plano. Eu acho que não teve esse processo consciente. Entendi. Mas uma coisa que eu sempre fiz, porque eu leio quadrinho desde que eu me conheço por gente, sem brincadeira. Eu comecei, acho que como todo mundo, lendo Turma da Mônica, depois eu li muito quadrinho da Disney, e com 11 para 12 anos eu comecei a ler Marvel e DC e não parei mais. Eu leio até hoje. E acho que eu vou continuar lendo, porque é uma coisa que eu adoro. Então, eu acho que isso, os tipos de enquadramentos, eu cresci lendo esse material e vendo esse tipo de enquadramento. Então, até as brincadeiras de cinema que eu fazia na faculdade, porque, tem aquela, todo mundo acha que fazer cinema é você pegar uma câmera e sair filmando e que vai sair alguma coisa coesa, e não é muito assim. Então, até quando eu estava aprendendo a fazer cinema, quando eu achava que sabia alguma coisa, mas na realidade eu não sabia nada, mesmo assim, eu já tentava emular uma linguagem mais de quadrinho nos filmes que eu fazia. Então, por exemplo, um dos primeiros filmes, não é filme, mas um dos primeiros exercícios audiovisuais que eu fiz na faculdade foi um curtinha de Guerra nas Estrelas, de Star Wars. E lá eu já fazia os enquadramentos um pouco mais fora da regra, um pouco mais amalucados, entendeu? Então, assim, conscientemente, eu te falo que não teve um quadro específico que eu peguei de um quadrinho para fazer no meu filme. Mas eu tenho total certeza de que se você assistir o filme, você vai achar quadros que você fala, nossa, tem cara de quadrinho, isso. Até porque os quadrinhos fizeram parte da minha formação, mesmo que não de forma formal, entendeu? E o que a gente pode esperar do Bala Sem Nome? Eu fiquei muito contente com o Bala Sem Nome. Vou te falar que eu não esperava que ele ficasse tão legal, sendo muito sincero. Porque como a gente saiu para fazer ele meio que numa correria e com pouco dinheiro e tal, eu falei, isso aqui, se a gente conseguir rodar tudo que a gente quer, já vai ser tipo um milagre, né? E não só a gente conseguiu rodar tudo que a gente precisava para contar a história do jeito que ela tinha que ser contada, mas como todo mundo se entregou muito, tipo, a equipe toda, foi assim, foi incrível, tipo, a equipe que se formou, o elenco, sabe, tipo, a gente colocou um elenco de atores experientes, de famosos, que estão acostumados com novelas da Globo, que tem uma grana absurda e tal, e a gente achou que, olha a encrenca que a gente tá enfiando eles, né, vamos rodar um filme em 14 dias, tinha diárias de 14, 15, 16 horas, a gente dormia 2, 3 e já voltava a rodar o filme, e os atores estavam na mesma pegada, sabe, tipo, a Paula Oliveira teve uma diária que ela dormiu 2 horas, de uma diária para outra. A gente conseguiu revezar a parte da equipe, então os cabeças, né, o diretor de fotografia, eu, a produtora e a diretora de arte, nós fomos os únicos que viraram de uma diária para outra, descansando 1, 2 horas no meio, e aí o restante da equipe teve essa rotatividade, e a gente não, e a Paola foi o único dos atores que virou com a gente. E assim, então assim, a gente chutou o balde, em termos de logística da filmagem, a gente chutou o balde, e a gente esperava que o negócio rolasse de um jeito ou de outro, e rolou. O resultado ficou muito bacana, ficou realmente muito surpreendente, e agora na pós-produção, quando a gente vai fazendo as coisas com calma, aí que você vê o filme tomando forma de verdade mesmo, e tá ficando muito 10. A gente recebeu a trilha sonora o mês passado, é um compositor americano que está compondo a trilha, e a gente só foi atrás desse cara especificamente porque a gente achava que o gênero que a gente está fazendo não é muito comum, é um thriller, né? Então é um filme diferentão, e a gente achava que a gente precisava de uma trilha sonora com essa cara, né? Com a cara dos filmes que a gente tinha como referência, né? Então, que eram os filmes de Hollywood. Então a gente foi atrás desse cara e ele fez um trabalho sensacional, dá outra cara no filme, quando você escuta a trilha e você vê, olha que animal, olha o clima que essa música tá dando. A gente até acha que o trabalho de todo mundo melhora, e olha, a fotografia parece que melhorou, e não tem nada a ver, tipo, a fotografia já tava 10 do jeito que tava, mas se botar uma música que dá o clima, o tempo certo na cena, dá outra cara pro filme. Então assim, eu tô bem contente, acho que as pessoas vão se surpreender, até porque não é um gênero muito comum no Brasil.
a forma como a gente realizou o filme já foi diferente e isso com certeza está aparecendo lá na tela. E já tem alguma previsão de estreia? Olha, que a gente lança esse ano, a gente lança. Isso é fato, a gente está bem na retinha final mesmo. A trilha sonora já está praticamente pronta, falta ajustes. A parte visual, os efeitos já estão quase todos feitos. Falta realmente pouca coisa. A gente está agora terminando o áudio, que é a parte mais complicada agora para a gente, que vai desde, eventualmente, editar o diálogo, regravar uma fala, reconstruir alguma cena do ponto de vista de áudio, tudo isso dá para você fazer na pós exatamente para o filme soar o seu melhor. Tem o Foley, os efeitos de arma e tal, tem alguns tiros. Então, assim, a gente está terminando o filme, estamos bem na reta final, mas não dá para ter uma data de estreia. A gente não tem uma data de estreia ainda, até porque a gente está negociando com uma distribuidora para ver quando que é a melhor época para a gente lançar esse filme. Então, mas se tudo der certo, o nosso plano é lançar esse ano ainda. E o lançamento seria apenas em festivais ou vocês têm ideia de fazer em circuito nacional também? Então, aí já não cai nas nossas mãos. A gente produz o filme e coloca nas mãos de uma distribuidora e eles têm todo esse conhecimento, essa assessoria de eles verem qual o melhor tipo de lançamento, como vai ser feito esse lançamento. A minha vontade, óbvio, é conseguir lançar no maior número de salas possíveis, né? Mas não depende de mim. E eu acho que também é aquela coisa, né? O tamanho da produção em si não é o tipo de produção que você vai encontrar em qualquer cinema, em qualquer shopping center. Mas vamos ver aí. A minha vontade é lançar nos cinemas. Vamos ver. A gente tá na torcida aí. Lost Kids. Então, Felipe, você falou em entrevistas que originalmente o Lost Kids era um roteiro de um filme de fantasia infanto-juvenil que você queria vender para Hollywood, né? E que você foi aconselhado a transformar esse roteiro em um formato de quadrinhos, porque facilitaria vender esse roteiro para algum estúdio que fosse se interessar por ele. E no final do ano passado ela saiu em formato digital lá nos Estados Unidos, certo? Certo, enquanto aqui no Brasil a gente lançou o Lost Kids inteiro numa paulada só, né, num livro só de 300 páginas, lá nos Estados Unidos a gente está lançando edição por edição, né, então são 8 edições, as 5 primeiras já foram lançadas, eles estão lançando uma por mês, e eu não tenho o menor controle sobre isso, eles lançaram a primeira em janeiro, segunda em fevereiro, março, abril, maio, a próxima vai ser agora em junho, se tudo der certo. Entendi. Cara, a história do Lost Kids, na verdade, eu nunca tive essa pretensão de vender o roteiro, porque isso seria uma história fantástica, seria uma historinha de Cinderela, né? Tipo, um brasileiro chegando lá para estudar cinema, começa a estagiar e tal. Mas quando eu comecei a fazer meu curso de cinema lá nos Estados Unidos, eu precisava de um roteiro para desenvolver com eles em aula. E foi assim que o Lost Kids foi sendo desenvolvido. Eu tive a ideia do Lost Kids lá atrás, anotei a ideia num guardanapo, deixei ela guardadinha. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, comecei a fazer o curso, eles falaram, pega uma ideia aí pra gente, vai ser teu primeiro longa essa ideia. E eu me apaixonei pelos personagens, pela história, pela ideia, e eu realmente acreditava que tinha alguma coisa de especial naquele roteiro, e segui com ele. Então eu passei quase uns 4 anos escrevendo e reescrevendo o roteiro do Lost Kids como roteiro de cinema, mas assim, literalmente começando do zero, de jogar fora o que eu tinha antes, começar do zero, e foi assim que eu fui aprendendo a escrever cinema, entendeu? Então, tipo, no fundo do livro do Lost Kids tem umas 30 páginas de making off lá, e eu entro mais em detalhes sobre isso, mas, por exemplo, a primeira versão do Lost Kids era uma turma inteira de escola que desaparecia. E aí eu tive 2 professores fantásticos que me aconselhavam e tal, aí eu desenvolvi o roteiro com eles, e mesmo depois que eu me formei, eu ainda passei 1 ano e meio desenvolvendo junto a outros profissionais, participando de competições. Foi um processo mesmo de aprendizado para mim. Eu fui realmente aprendendo cada vez mais a escrever roteiro em cima do Lost Kids. Então eu sempre acho que eu escrevi, sei lá, 4, 5 roteiros, mas todos eles são Lost Kids, sabe? E até a hora que
dois dos meus chefes que estavam me ajudando nesse processo, eles falaram, meu, isso aqui tá bacana, tá melhor do que eu pensava, até pelo teu domínio da língua, né, você sendo brasileiro, a gente achou que teu inglês pudesse ser um pouquinho mais abrasileirado, diga-se de passagem, né, tipo uma coisa assim. E eles falaram, mas pensa bem, isso aqui é um roteiro de fantasia, isso aqui você pega, você imagina que seja uma produção tipo de 100 milhões de dólares, pelo menos, por baixo, assim, você vai criar um mundo novo, aventura, magia, escambau. Eles falaram, por que você não transforma isso em livro ou quadrinho antes? Porque aí, se o livro e o quadrinho fizer sucesso, aí você tem uma chance de verdade de Hollywood olhar para aquele material com olhos um pouco mais cuidadosos. Falar, não, pera lá, tipo, pode ser que esse roteiro, esse quadrinho, esse livro já tem bastante fã, aí a gente pode até pensar em fazer alguma coisa com ele. Hollywood hoje em dia não vê mais nada além de roteiro pronto, né? Assim, exatamente. Você não vê coisa original de Hollywood. É bem difícil. Então, eu segui o conselho deles. Eu peguei e a única decisão que eu tive que tomar era se ia ser quadrinho ou livro. Sempre gostei muito de quadrinho, sempre gostei da parte visual do quadrinho. E eu achava que, até pelo inglês, porque uma coisa é você escrever um roteiro em inglês, onde o que vai transparecer são os personagens na tela, então você não precisa ser tão detalhista e ter uma prosa muito robusta na hora de escrever o teu roteiro. Você precisa ser simples e direto no roteiro, para a pessoa entender o que é aquela imagem. Agora, um livro, uma novela, você precisa, né, escrever com mais cuidado, né, dar aquela floreada, e eu não falei, isso aqui eu acho que é me arriscar demais. Por melhor que seja o meu inglês, eu ainda sou um brasileiro que tem o inglês como segunda língua. E eu estava morando lá e o Lost Kids era para o mercado norte-americano. Então eu simplesmente achei que a parte visual do quadrinho ia me ajudar. Eu só precisaria escrever os diálogos e isso eu conseguiria fazer com a ajuda de alguém e tal, questão de ouvido, de sotaque e tal. E aí foi assim que eu tomei a decisão de transformar Lost Kids então num quadrinho. E como é que foi todo o processo de angariar esse tanto de desenhistas para fazer os quadrinhos? Era a ideia inicial? Ou foi surgindo pelo meio do caminho, de variar os desenhistas? Como é que foi esse processo? Olha, foi engraçado. Tipo, eu acho que como tudo que vai acontecendo nas nossas vidas não foi planejado. Só que assim, eu sou muito fã de quadrinho, eu sou muito fã de artes, sou muito fã de ver um traço bacana, um traço que me agrada. Eu gosto muito de ver a criatividade dos caras, que eles, criam coisas do nada e desenham ali na hora e tal. Então, eu acho que na minha empolgação, eu fui querendo trabalhar cada vez mais, com mais e mais artistas. Toda vez que eu vi um artista que eu gostava, e eu tenho esse hábito até hoje, tá? Toda vez que eu vejo uma arte que eu gosto, um artista que eu gosto do trabalho do cara, eu dou um jeito de falar com ele. E isso começou lá atrás. Então, assim, o Lost Kids, a primeira coisa que eu lancei do Lost Kids foi um livro, um artbook, né, meio que apresentando os personagens, o mundo e a aventura. E já nesse livro, por mais que tivessem dois ilustradores chaves, ou dois ilustradores chefe no projeto, eles que desenharam a maior parte do livro, mesmo assim eu não resisti, peguei, toda vez que eu vi um cara que eu gostava, e aí, tô com esse projeto Lost Kids, o que você acha? Tá. Então, através desse artbook, eu já fiz muita amizade com vários artistas. Quando eu comecei a produção do Lost Kids, é um roteiro de cinema. O roteiro de cinema me virou umas 200 e sei lá quantas páginas de quadrinho. Eu nunca imaginei que iam ser vários artistas, que eu ia pegar essa obra e dividir em edições. A minha ideia era que um ilustrador ou dois desenhasse tudo para ficar uma coisa uniforme. Só que é muita coisa. Tipo, os caras não davam conta. Até porque é um projeto independente, eu estava bancando tudo do meu bolso aos poucos, então eu estava trabalhando lá nos Estados Unidos, eu tinha meu salário, eu sempre separava um pouco do salário para botar no Lost Kids. Mas não era, obviamente, suficiente para o cara deixar de fazer, seguir a carreira dele, fazer os trabalhos dele para fazer o Lost Kids. Então o cara fazia no tempo livre dele. E o que aconteceu, o que foi acontecendo é que todo mundo que entrava para fazer, sei lá, começou com os dois irmãos tendo que fazer as 230 páginas. Aí eles falaram que não ia rolar, que eles iam fazer metade. Aí já fui lá e peguei outro cara para fazer outra metade. E aí todo mundo foi entrando, porque realmente não dava conta. Aí até chegou uma hora que eu já estava com umas
uns 4, 5 ilustradores diferentes e 3 coloristas para dar conta do recado do trabalho, e falar, bom, vou pegar essa história, vou ver onde tem os ganchos, que eu consigo terminar cada edição em teoria, vou ver quantas edições tem. Fechou 8 edições, aí eu tomei a decisão de, na verdade fecharam 7 edições, foram 7 edições e eu tomei a decisão de cada edição ser um time criativo diferente. Até para o projeto andar mais rápido, eu não queria passar 10 anos da minha vida na produção do quadrinho. Eu já fazia 6 que eu estava desenvolvendo o Lost Kids como Lost Kids, eu não queria passar outros 10 para produzir o quadrinho. Então foi assim que aconteceu. E ainda para facilitar a leitura e para facilitar, para dividir direitinho as páginas, ainda peguei a 7ª edição e dividi em 2. Então ficou 7ª e 8ª. E foi assim que ficaram com tantos artistas. E eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei de trabalhar com artistas. Então, tipo, uma das coisas que eu fiz mais de uma vez foi um concurso de artes. Desenho o personagem do Lost Kids e ele entra no livro, vai ter uma premiação em dinheiro, porque isso sempre foi enriquecendo muito o mundo do Lost Kids, porque cada artista que dava a sua visão de um personagem, ou de um lugar, ou de uma parte da história, eles traziam alguma coisa muito criativa com eles que eu talvez não, eu tenho certeza que eu não teria pensado naquilo. Então essa parceria que eu tenho com artistas sempre me serviu muito bem, e eu continuo com elas até hoje. O 3-2-1 é isso também. O 3-2-1 vão ser, se tudo der certo, se a gente atingir todas as metas do Catarse, vão ser aí 19 histórias e cada história está sendo desenhada por alguém. Nossa, legal. E o 3-2-1, então, vai ser uma antologia, né, que é no mesmo estilo do MSP 50, né, que vai, na verdade, de certa forma, vai servir como uma vitrine para cada artista que está participando, né, tanto os mais conhecidos como os não tão conhecidos assim. E nesse caso, diferente do Lost Kids, aparentemente cada história foi pensada tendo cada artista em mente, ou como é que foi exatamente o processo de produção que está sendo, né, na verdade, o processo de produção do 3-2-1? Então, o 3-2-1 já foi uma coisa que eu já pensei já com essa proposta. Ah, não, vai ser uma coletâneazinha de histórias. Quando eu tive a ideia era para fazer um projeto um pouquinho mais simples. Eu queria ficar aí com 12 histórias. E aí eu acabei... O que aconteceu? Eu voltei do FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos lá de Belo Horizonte, o ano passado. Eu lancei o Lost Kids lá. E eu fiz muita amizade com muito artista bacana. Eu acho que, assim, a galera de quadrinho, juro, eles são... A comunidade de quadrinhos, eu só tenho elogios a fazer, porque eles te recebem muito bem. Não são tantos quadrinistas assim no Brasil, eles parecem uma grande turma. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, e todo mundo torce pelo sucesso um do outro. Eu acho que isso é muito legal. Assim, foi fantástico. Quando eu levei o Lost Kids lá, eu era a ovelha negra, eu tava chegando lá do nada. Meu, quem que é esse moleque aqui? Quem é esse cara, né, que chegou com um livro do nada? Até porque o Lost Kids, a equipe inteira do Lost Kids que fez, o Lost Kids não tem brasileiros, tem 2 brasileiros só. O resto da equipe toda é gringa. Então eu meio que produzi o Lost Kids sem entrar no radar da indústria de quadrinhos brasileira. A comunidade de quadrinhos não sabia quem eu era e nem quem era o Lost Kids. Eles foram saber quando o projeto subiu no Catarse e quando eu apareci lá com o livrão no FIC, né? E aí eu voltei do FIC com essa ideia. Falei, não, putz, eu fiz muita amizade, o pessoal me recebeu super bem. Por incrível que pareça, existem muito mais ilustradores na indústria do que roteiristas. Então eu percebi que muitos desses ilustradores, eles gostam de trabalhar com outros brasileiros, com outros roteiros. Até o pessoal que trabalha para Marvel, para DC, eles gostam de fazer algumas coisas mais autorais, porque eles gostam de ter essa liberdade de dar uma viajada no traço, soltar mesmo a cabeça naquilo que eles estão fazendo. E aí surgiu a ideia do 3-2-1. Vou fazer uma coletânea de contos. Eu quero que cada conto tenha um artista. Inicialmente, eu tinha pensado em 12 histórias. Eu não tinha escrito elas ainda. Eu tinha só uma ideia de uma ou outra.
Mas o que aconteceu? Eu mandei o convite, sei lá, para uns 14, 15 caras, já sabendo que alguns deles têm prazos apertados nas revistas que eles trabalham, e eles iriam falar não, mas eu falei, vou apresentar o projeto, vai que o cara consegue encaixar 3 páginas aí na agenda dele, vamos arriscar. E o que aconteceu, para minha surpresa, foi que, tipo, a grande maioria deles aceitou. Então, tipo, de cara eu tinha, sei lá, convidado 15 artistas, 14 falaram que sim. Aí eu já falei, putz, já tô com história a mais. A galera curtiu a proposta, eles acharam bacana a proposta do 321, acharam que é um projeto legal, eles querem participar. E aí foi o que eu te disse, toda vez que eu conhecia alguém, que eu vi o trabalho de alguém, ou que eu tinha uma história pensada, eu vi aquele traço, falei, putz, esse traço vai ficar legal com uma história XYZ. E eu ia lá e falava com o cara. E o projeto foi crescendo, o projeto foi crescendo. Então, o resultado aí hoje é que a gente está produzindo 19 histórias, eu quero muito colocar as 19 no livro, espero que dê certo a gente fazer isso. Além das 19 histórias, a gente ainda tem mais umas 4 artes exclusivas para o projeto também. Tem print para os 100 primeiros apoiadores, tem um dos pacotes de recompensa no Catarse, você compra o livro e ganha 3 mini posters para acompanhar o livro também, então cada posterzinho desse vai ter uma arte, e tudo eu acho da minha admiração que eu tenho pelos artistas e pelo que eles fazem, porque eles conseguem fazer uma coisa que eu não consigo, que é literalmente pegar uma ideia que eu tenho e transformar aquilo em realidade, botar no papel, né? Todas essas histórias, o roteiro é seu? A grande maioria das 19 histórias tiveram 3 histórias que eu convidei roteiristas, falei, eu só dei tipo a direção, mas faz uma história, vou contar aqui um exemplo, eu falei com o Carlos Stefan do John Zink, liguei para ele e falei, Carlos, eu preciso de uma história com dinossauro, se vira. E ele se virou, fez uma baita história, mas aí o crédito da história é todo dele, tipo, eu só disse para ele, quero uma história com dinossauro. E ele veio com a história. O Carlos Ruas assinou um roteiro com o irmão dele, com o Guilherme. O Marcelo Maiolo, que é um colorista da DC, ele veio falar comigo, ele já estava no projeto, ele veio falar, Filipão, eu sempre gostei de escrever, cara. Posso escrever uma história pro 321? Você me diz o que você acha e tal. E ele veio com uma historinha pronta, tipo, muito engraçada, com um senso de humor que eu não tenho, mas que eu apreciei, eu dei risada quando eu li a história dele, então foi outra história que chegou pronta. Então, essas 3 histórias eu não meti o dedo, e aí tiveram outras 3 ou 4 histórias que eu co-roteirizei, ou a pessoa teve a ideia e veio falar comigo e eu escrevi o roteiro, ou eu tive a ideia, passei a bola para alguém e o cara escreveu. Mas eu tive uma parceria aí, com mais 3 caras. Então eu diria que dos 19 roteiros, uns 12, 13 devem ser eu que escrevi sozinho, e aí uns 6, talvez 7 que eu colaborei com alguém. E dessas histórias curtas, tem alguma que você terminou de escrever e falou assim, poxa, essa história aqui poderia ficar legal se eu desse uma ampliada nela e transformasse ela numa história maior? Teve alguma que você tem vontade de fazer isso? Tem, na verdade tem mais de uma, viu? Eu não quero estragar a surpresa, mas tiveram 2, na verdade. 2. Bom, tem uma historinha do Lost Kids, que a proposta do 321, para quem está ouvindo e não conhece ainda, são histórias curtas de 3 páginas cada uma, com 2 personagens e um final surpreendente, tem que ter um twist no final. E o twist da historinha do Lost Kids é bem focado para quem já leu Lost Kids. Então, se você leu Lost Kids e a história tem começo, meio e fim, não é uma coisa que você vai terminar de ler Lost Kids e vai ficar com a cuca coçando para saber o que acontece. Não, a história tem um começo, meio e fim. Mas sabe aquelas cenas que aparecem depois dos créditos nos filmes? Sim. Que dá Marvel Feelings. Dá só um gostinho, uma palhinha que pode vir a acontecer. O 321 do Lost Kids é mais ou menos isso, é como se fosse a cena depois dos créditos. Entendi. E o twist dela, realmente só vai ser... Tem um twist, quem lê a história vai ver que tem um twist lá, mas o fã mesmo só vai apreciar se ler o Lost Kids. E essa historinha de 3 páginas, ela dá a entender de que vai ter um Lost Kids 2, que é algo que eu pretendo fazer no futuro. Não esse ano ainda. Já ia perguntar isso, porque
Lost Kids, como você disse, é uma história fechada, tem começo, meio e fim, mas fica aquela sensação, né? Poxa, eu quero conhecer mais do que vem adiante aí. Então vai ter um Lost Kids 2. Eu não pretendo fazer nada de Lost Kids este ano. Ano que vem, vamos ver como é que começa 2015, mas é que aquela coisa, eu sei, é engraçado quando você escuta os caras ferrados de cinema, né, o Joss Whedon da vida, né, os caras que estão fazendo Vingadores, X, eles falam, não, a gente só vai fazer um 2 se a gente achar uma boa ideia, se a gente achar o roteiro certo, e a gente acha que tudo isso é balela, né, que é tudo papo. Mas é que tá, eu ainda não achei a ideia pro Lost Kids 2, entendeu? A única coisa que eu fiz foi abrir uma porta com esse 3-2-1 de que possa vir a ter um Lost Kids 2, mas ainda não tive a ideia que vai fazer assim, ou o projeto ser animal e vamos que vamos. Eu espero ano que vem, deixa para ano que vem que eu pretendo retomar. E assim, só voltando naquela pergunta que eu fiz mais cedo, você tem alguma noção de como foi a recepção do material lá fora? Como está sendo a recepção? Você está vendendo bem? Se o pessoal está gostando? Eu tive um pouca ideia, não tive muita ainda. O que eu sei foi que no dia do quadrinho grátis, no Free Comic Book Day, o Comixology, que é o distribuidor do Lost Kids, eles fizeram uma promoção onde eles distribuíram, se não me engano, a primeira edição grátis, ou acho que por $1, alguma coisa assim. Eles fizeram uma promoção lá com Lost Kids, e assim como fizeram com outros quadrinhos independentes, vários outros quadrinhos independentes. Sim, eu cheguei a ver. E eu sei que nesse dia, os quadrinhos independentes, por eles terem esse incentivo, eles compuseram a lista dos mais vendidos do site, para aquele mês. Bacana. E o Lost Kids estava entre eles. Eu tava no top 20, eu acho, dos quadrinhos mais vendidos no mês de abril, eu acho, talvez. Olha só. Mas isso é atribuído à promoção. Então, assim, eu realmente não sei o quão... Até pelo jeito que eles organizam a distribuição deles. Eles meio que fazem um balanço, acho que no final do semestre só. Então eu vou descobrir mesmo se tá fazendo sucesso ou não agora mais para junho e julho. Eu espero que sim. Sim, não tá fazendo tanto sucesso quanto está aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu participo dos eventos, como autor, apresento o livro para quem tá lá. Então, assim, e fora que teve o Catarse, né? O Catarse, na época do Catarse, saiu em vários portais, várias mídias, todo mundo ajudou e tal, fez um belo barulho na internet. Então, eu já saí eu já saí com o lançamento do Lost Kids com mais da metade da tiragem dele vendida. E hoje já está quase esgotando. Tem de 1.200 livros, eu acho que eu tenho uns 200, mais ou menos. Olha aí, pessoal, vamos correr para adquirir o seu. Já quase vendi todos os 1.000 livros. Quase. Porque como cada livro é numerado e é exclusivo, né? Eu posso afirmar que eu já 984 livros já foram. E esgotados esses livros que foram produzidos pelo Catarse, e encerra de vez? Como é que é? Vai ter uma outra tiragem? Como é que funciona essa parte de tiragem de um livro que foi financiado pelo Catarse e que ainda não tem editora ou tem? Não tem editora. Não tem. Então, eu participei da rodada de negócios durante o FIC, teve uma rodada de negócios organizada pelo Sebrae, onde eu conversei com 4 editoras. Uma delas, que eu não vou falar quem foi, mas uma delas, nem sei que estava fazendo essa rodada de negócios, porque o cara abriu o jogo para mim e falou assim, até 2016 a gente já está com todos os nossos projetos delineados, e a gente só está aqui para conhecer o pessoal que está produzindo quadrinho, mas a gente não tem interesse em pegar projetos de fora. Eu até fiquei meio assim, falei, pô, sacanagem, né, meu? É o teu tempo e o meu tempo que você tá perdendo, né? Não é só o seu. E aí as outras 3 editoras que eu tive o prazer de sentar e conversar, eu dei uma cópia do Lost Kids para cada uma delas, eles gostaram, ficaram impressionados com o material, né? Afinal, é um livro de capa dura, impresso em couché, 300 páginas, realmente ficou uma edição bonita. Mas entrei em contato com eles depois da rodada de negócios, não teve seguimento, não sei porquê, não sei qual a razão, aparentemente eles tinham gostado, mas de qualquer maneira eu já tomei a decisão de que essa tiragem do Lost Kids, por enquanto, é única. Não vou fazer outra, até porque eu nem tenho como bancar outra, é um material caro de se produzir. E eu não vou abrir outro Catarse pro Lost Kids, já fiz já
pessoal já apoiou, já garantiu sua cópia, eu não vou fazer de novo. Foi o que eu disse agora, eu vou começar a partir para outros projetos. Então, eu acho muito legal eu vender todos os livros do Lost Kids, eu espero que aconteça ainda esse ano, que parece que vai acontecer, porque tá vendendo bem, eu já tenho participação marcada aí para Multiverso, para Comic Con Experience, para GBCon, então, cada vez que eu vou nessas feiras, eu vendo aí uns 30, 40 livros, né? Então, eu espero que continue esse sucesso, né? Eu continuar vendendo esses livros. E não vou querer fazer outra tiragem, não. Vendeu, esgotou. Quem conseguiu, quem não conseguiu, vai ficar chupando o dedo. Claro. E assim, a diferença de formato é muito grande assim, entre o Lost Kids e o 321. O Lost Kids é uma história mais extensa de 200 páginas e o 321 já são histórias bem curtas. É um desafio muito grande assim, ir de um para o outro, de um formato para o outro. O 321, para mim, em termos criativos, foi um respiro, porque toda vez que eu vou escrever um longa-metragem, é um processo, não tem como, é demorado, você demora aí 3, 4, 5, 6 meses escrevendo um roteiro, entendeu? Às vezes até um ano. Então, assim, é um processo desgastante, você tem que passar por várias versões, as pessoas estão envolvidos naquele projeto com você, vão ler, vão dar nota, aí você tem que mudar isso, mudar aquilo. É um processo, é difícil, é desgastante, e o 321 já, na minha cabeça, já surgiu como para ser feito de forma rápida, até isso está no nome, 321 Fast Comics, é para ser uma história rápida de ser produzida e de ser consumida. Você vai ler 1, 2, 3 e vai curtir, espero que você vai curtir o final diferentão que a gente deu para cada história. Toda história realmente tem um final diferente, tem um final surpreendente, tem um twist. Então, foi bem diferente. Os formatos são bem diferentes, mas eu me dei muito bem, porque como eu estou acostumado a gastar tanto tempo escrevendo uma coisa só, com o 321 em 4 meses escrevendo roteiros, eu escrevi tipo, os mais diversos gêneros. Isso é muito legal. E eu estou muito feliz que o 321 tem história de tudo. Tem Velho Oeste, tem terror, tem comédia cotidiano, tem fantasia, tem espaço, tem steampunk, tem tudo quanto é gênero. Isso foi o mais legal. E não pesava para mim, entendeu? Eu pensava, eu tenho que escrever uma história, a maioria das histórias eu chegava pro artista que eu tinha convidado e falava, que gênero você acha mais legal? O que você gostaria de desenhar? Aí o cara, eu queria desenhar Velho Oeste. Se você tiver uma história de Velho Oeste aí, deixa para mim. Eu queria desenhar, essa foi o maior desafio. Teve 2 caras que me deram um desafio grande. O primeiro virou para mim, eu queria uma história meio steampunk, com lobisomem, e meio assim numa era Londres vitoriana, assim, sabe? Lá fui eu escrever um steampunk com lobisomem e fantasia, né? Então é muito legal isso, porque esse tipo de coisa não limitou minha criatividade, pelo contrário, ela me obrigou, me forçou a pensar em maneira diferente. Eu não estava tão livre quanto eu estava para escrever um longa. Aí teve um outro cara, essa foi mais difícil de escrever. O cara virou para mim e falou assim, e se a gente escrevesse uma história que você lê ela, né, nas páginas 1, 2, 3, aí você chega no final e você percebe que ela só faz sentido quando você lê ela ao contrário. Então muito você tem que ler, você lê 1, 2, 3, você chega na última página, no último quadro, e você lê ela de trás para frente. Você volta lendo. Você volta lendo. E essa foi difícil de escrever, cara. E foi difícil, foi a mais difícil, eu passei aí uns 10, 15 dias pensando nessa história. Eu acho que foi a única história mesmo, assim, que eu terminei de escrever, e eu, será que deu certo? Eu preciso mandar para alguém ler para ver se deu certo. E aí já mandei para algumas pessoas que leram e falaram, não, deu certo, o negócio rolou, e ficou legal. Então, essa é a maior diferença. As regrinhas, eu acho, de cada gênero, de cada brincadeira, de cada desafio do 321, elas mais me forçaram a pensar em soluções rápidas ali, e se vira, do que o tempo de um longa-metragem, que você tem aí 6 meses para ir fazendo, refazendo e refazendo as coisas até você acertar a mão. E o 321, na sua proposta de quadrinho rápido, já foi completamente diferente e eu gostei muito, tanto que eu nem lancei o 321 ainda, mas
já tá ficando tão legal, os artistas estão gostando, tá todo mundo trabalhando empolgado, eu recebo arte todo dia, que eu já tô até pensando ano que vem acho que eu vou querer fazer mais fazer um 3-2-1 volume 2. Sim, porque Legal. o formato, assim, é fácil até de vender para os artistas, né? Porque não só pela quantidade de páginas que eles têm que desenhar, mas até pela variedade de estilos, de gêneros, né? Então... E até agradável até para a geração atual, né? Porque a geração atual não tem muita Geração internet. Exatamente. Pra ler uma história muito grande. Então, assim, é bem atraente nesse sentido também. É rápido para todo mundo, é rápido para fazer, foi o que eu disse, não pesa muito para os artistas. E fora que, assim, tem alguns dos nossos artistas, eles estão acostumados a fazer 1 ou até 2 edições por mês de quadrinho, né? Você pega o Tony Silas, ele tá fazendo o Batman Beyond, da DC Comics. Eu tive uma conversa com ele hoje. Esse cara é um monstro, não sei como ele tem superpoder, ele é o Flash. Porque ele falou que ele consegue fazer em um dia 3 páginas. Caramba. Assim, isso não é normal, eu sei que isso não é normal. O ritmo, né? Não é nem normal, o ritmo comum é de que você faz aí 1 página por dia, fazer de 3 a 5 por semana, talvez 6. Mas o Tony é o Flash, cara. Ele falou, então ele virou pra mim hoje, ele falou, Filipão, vou te mandar amanhã. Ele falou, o planejamento dele, ele vai me mandar os layouts da página amanhã, eu já reviso e tal, a gente acerta a narrativa, né, eu e ele, a partir dos layouts. Ele vai pegar esse material na quinta ele vai fazer o lápis das 3, e na sexta ele vai fazer a arte final das 3. Eu nem tô com inveja. Pois é, eu falei, caramba, Tony, vamos ver. Tipo, e assim, ele nem precisa ser tão rápido assim. Eu falei pra ele, tipo, a gente tá aí com prazos finais para conseguir estar com o livro pronto em agosto. Então ele tem um tempinho, ele não precisa entregar sexta-feira as páginas. Mas ele falou que ele é o jeito que ele trabalha. Ele faz, e no Batman Beyond, eu acho que ele faz também 1 ou 2 páginas por dia, porque se você acompanhar o Tony no Facebook, além das páginas do Batman, ele ainda faz muita arte que ele pros fãs dele. Pode ver. Você segue o cara no Facebook, ele posta coisa nova todo dia. É impressionante. O cara que gosta do que faz, com certeza. Ele gosta. E tem algum outro gênero que você gostaria de trabalhar além de fantasia? Porque você está trabalhando com vários gêneros agora. Você tem algum específico que você gostaria de trabalhar, seja num filme, seja num quadrinho? O 3-2-1 veio para meio que saciar um pouquinho a minha forma de tentar vários gêneros de uma vez só. Tiveram histórias que eu gostei mais de outras, e foi interessante a pergunta que vocês fizeram sobre, tem algum 3-2-1 que você imagina que possa virar alguma coisa mais longa? Tem pelo menos 3. Assim, de cabeça, agora pensando nisso nada, tem 3 histórias que foram criados personagens e mundos, né, em realidades em volta deles, que tem espaço sim para desenvolver isso mais para frente num arco maior de história. Inclusive a história que eu estou fazendo com o Tony tem isso, e que é um cara que eu estou assinando o roteiro junto com ele, porque ele me trouxe o conceito, a ideia, e eu peguei esse negócio e transformei num roteiro. E a gente conversou, não seria legal se a gente pegasse isso aqui e fizesse e tal. Mas assim, não tem planos, não tem plano nenhum. A gente está fazendo 3-2-1, são apenas histórias que a gente enxerga que possam vir a ser desenvolvidas de forma a englobar mais coisa. Mas até para não fugir da proposta do projeto, todas as histórias de 3 páginas têm um final, e um final surpreendente, que nem eu já falei aqui 300 vezes. Agora, o meu próximo filme, por exemplo, é uma comédia romântica, que é um gênero que eu adoro assistir, mas eu nunca fiz até aqui. Eu já escrevi uma outra comédia romântica, mas ela ficou só em forma de roteiro, a gente não chegou a filmar ela. Mas acho que essa próxima, se tudo der certo, vai ser meu segundo longa-metragem. Já é um gênero bem diferente até de tudo que eu fiz no 3-2-1. No 3-2-1 tem comédia e tem romance, mas não tem comédia romântica, porque eu acho que esse é o tipo de gênero muito específico ao cinema, né? Tipo, é difícil achar exatamente, é bem marcado. Mas o meu próximo projeto de quadrinho já é uma coisa completamente diferente. É um thriller de espionagem de época, que se passa no comecinho do século XX. Então, o que eu mais gosto, na verdade, é misturar. Eu gosto de fazer várias coisas diferentes. E o 3-2-1, para isso, foi muito legal, cara. Tipo, eu não tenho como enfatizar como foi bacana. No mesmo dia, hoje eu recebi a arte de 4 artistas diferentes. Eu recebi
uma arte de fantasia mesmo, no melhor estilo Skyrim medieval. Eu recebi uma arte de um curta nosso de terror, de um 3x1 de terror, de monstro, de Hollywood, essas coisas assim e tal. Recebi uma mais clássica, de final aí do século XIX. Então, assim, são coisas completamente diferentes uma da outra, sabe? E isso é muito legal. Ah, e eu recebi uma de pirata também. Isso foi meu dia de hoje. Tá bem variado, tá realmente instigando a curiosidade aí. Tenho certeza de quem tá ouvindo pra dar a sua contribuição no Catarse. Você não tá levando um livro só, né? Você tá levando várias histórias. Isso é interessante. Ô Felipe, obrigado pelo seu tempo aí, pelo bate-papo. Imagina, gente, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo, abrirem essa oportunidade para eu conversar, para eu apresentar o meu trabalho aí para quem estiver ouvindo. Muito obrigado. Aliás, quem estiver ouvindo chegou até aqui, valeu, agradeço muito. E espero que vocês apoiem o projeto 321 no Catarse. Quanto mais a gente conseguir lá levantar lá, melhor vai ser o livro que o pessoal vai receber, né? Que essa que é a intenção das metas estendidas que a gente ainda não abriu. Vamos ver se vai abrir logo. Sim, o projeto tá bem promissor, assim, que deu pra empolgar bastante com ele. Espero que sim. Tipo, a gente que tá fazendo, a gente tá se divertindo muito. Eu tô adorando a produção do 321. Foi o que eu falei, eu tô gostando tanto que eu já tô pensando no volume 2 pro ano que vem já. É isso aí, vamos ver o que aguarda, então, nos próximos dias, né? Vamos dar uma bombada nesse Catarse aí. Exato. Vamos sim, se Deus quiser. Tá, já então, vamos terminando por aqui. E até o próximo programa, pessoal. Valeu! Valeu, muito obrigado, um abraço. Outro. Mas, ô Felipe, Diga. você apresenta pra gente a Paula Oliveira? Oh.